advogado do réu colaborador, quando ele mencionou que o réu colaborador fez este acordo tranquilo, de livre e espontânea vontade. Leu aqui um trecho de um áudio dele. Isso aqui não é nada, isso é uma divergência, é tão natural ter divergência. Voluntariedade é o requisito fundamental para a celebração de um acordo de colaboração premiada, e todos os operadores de direito sabem isso. Nestes autos, neste processo, o que menos existiu, respeitando entendimentos diversos, foi a voluntariedade. A revista Veja, de fato, publicou em 2024 uma matéria com áudios do interlocutor, do colaborador com o interlocutor. Áudios esses que jamais foram desmentidos pela parte. Eu peço licença para ler rapidinho. Queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Eles não aceitavam e discutiam. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Eles estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? Disse ainda o réu colaborador. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser. Com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. ID FC 43 609 e PET 11767. Se isso aqui não é coação, eu não sei o que é. Foi batido muito no processo, e certamente será alvo das próximas sustentações orais, que o Mauro Cid foi coagido. Ele teria sido coagido inicialmente pela Polícia Federal e depois pelo eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. E acho que isso precisa ficar muito claro em relação a isso. Em relação à suposta coação pela Polícia Federal, as alegações que sustentam o vício de consentimento do Mauro Cid em relação a isso seria relativa aos vazamentos na revista Veja, em que, à época, saiu a seguinte matéria com os seguintes dizeres de Mauro Cid, entre aspas. Eles tinham a tese investigativa e eu tinha a minha versão. Muitas vezes a minha versão contradizia os argumentos que eles tinham no inquérito. E eu falava, não, a minha versão não é essa. Isso aqui eu sei, isso aqui eu não vi. Eu tinha outra linha argumentativa, né? E eles estavam investigando. E a minha, eu estava trazendo a minha versão dos fatos, era outra. Isso aqui não é coação. O Mauro Cid está reclamando da posição do delegado. Isso é direito. E cumpre fazermos uma pergunta aqui. Qual é a versão que constou dos autos? Foi a versão do Mauro Cid ou é a versão do delegado? Qual é a versão que prevaleceu? Dizer que isso é coagido, com todas as vênias aos entendimentos contrários, seria acadêmico. Mas é possível ir adiante. Qual é o delegado que não tem uma tese confrontante com quem ele está investigando ou com quem ele está perguntando? O delegado que não tiver uma linha de investigação e não puder questionar a quem ele está interrogando, seja indiciado, investigado, testemunha, ele não tem nada. Ele vai perguntar o quê? O que ele vai perguntar se ele não tiver argumentos para formar uma convicção, pelo menos que seja indiciária naquele momento? Se ele não tiver isso, ele não tem nada. Eu posso não concordar com o relatório e com o indiciamento do delegado. E, de fato, não concordo. Agora, nem por isso eu posso dizer que ele coagiu o meu cliente ou que ele cometeu uma ilegalidade. E aqui eu vou fazer uma ressalva, e preciso fazer por uma questão de lealdade processual. Eu preciso dizer que a equipe do Dr. Fábio Schor, que à época dos depoimentos prestados pelo Mauro Cid,
sendo comandadas por ele, do Dr. Flávio Reis e Dr. Elias Milhomens, foi extremamente ética e profissional. Eles nunca falaram com Mauro Cid sem a presença da defesa. Nunca tentaram falar com Mauro Cid sem antes acessar a defesa. Se isso não é um respeito ao devido processo legal, eu acho que eu estudei mal. Mas nós podemos ir adiante. Esses mesmos áudios vazados na Veja falam mal de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência deve estar acostumado com isso. Mas eles falam, em nenhum momento, esses áudios, em nenhum momento, esse áudio vaza qualquer coisa em relação à colaboração premiada. Nenhum momento ele diz, ele especifica, ele fala, olha, isso aqui eu falei isso, é isso. Não, ele confronta as ideias e a investigação, o que é normal. E acho que é muito legítimo dentro de um Estado democrático de direito em que o devido processo legal tem que ser preservado. Qual é o indiciado? Qual é aquele que é preso? Qual é o investigado que concorda com o delegado e com o juiz? Vossa Excelência, ministro Zanin, que recentemente passou com maestria por essa tribuna da defesa aqui, Vossa Excelência já teve algum cliente que alguma vez na vida concordou com o juiz que determinou a prisão? Ou com o delegado que o indiciou? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Se Vossa Excelência teve, foi muito privilegiado. E o seu cliente de muitas luzes. Porque é normal, faz parte do ser humano. Se o ministro Alexandre de Moraes tivesse determinado a minha prisão, eu também teria reclamado dele. Não sairia na Veja porque eu não tenho expressão para isso. Mas eu teria reclamado de Vossa Excelência. Porque faz parte. E o Estado democrático, a legitimidade, me permite que eu faça isso. E é por isso que nós estamos nessa tribuna. Brigando pelo Estado democrático de direito e pela liberdade, pelo legítimo processo. Eu posso não concordar. E eu não concordo, e em alegações finais falamos isso. Nós não concordamos com o pedido de condenação do ministro Gonet. Mas nem por isso eu posso dizer que ele me coagiu. Nem o ministro Alexandre de Moraes e nem o delegado. Porque aí eu estaria sendo desonesto. E isso nós não podemos fazer. A lealdade processual, ela tem que ser íntegra. E ela tem que ser única para qualquer um que seja dos investigados. O legítimo direito de questionar é uma coisa. O direito de criar argumentos e provas não idôneas é outra totalmente diferente.